Boa tarde. Quero-vos dar um estudo mais profundo, um estudo bíblico sobre as maldições hereditárias. O que é uma maldição hereditária, por exemplo? As maldições hereditárias são conhecidas como sendo pecados ou consequências dos pecados que herdamos dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós. Isto é que nós, como filhos, podemos estar a praticar um pecado que veio até a nós como um tipo de vínculo espiritual, ou que estamos a sofrer os efeitos de um pecado com heranças dos nossos antepassados, pais, avós e etc. Essas consequências também podem vir na forma de vícios ou vários tipos de doença. Um setor da Igreja que enfatiza essa questão muitas vezes motiva os crentes a fazer uma avaliação retrospectiva e investigar os pecados dos seus pais, avós, bisavós. E eles ensinam que esta pode ser a razão pela qual um pecado ou um padrão pecaminoso persista nas nossas vidas. Eles também nos ensinam que os problemas constantes, doenças frequentes e crises financeiras permanentes, podem ser a expressão de uma maldição hereditária. Dito de forma simples, uma maldição hereditária aponta para as consequências que podemos estar a pagar pelos pecados dos nossos antepassados. Se esse for o caso, então nós que acreditamos em Jesus Cristo, que somos crentes, não será capaz de se livrar dessa maldição a menos que faça um tipo de libertação na igreja, com os pastores e também em casa com a sua fé e orar a Deus ardentemente e jejuar. Ou seja, uma sessão de oração e imposição de mãos ou até mesmo a confissão por parte da pessoa afetada para quebrar o vínculo. Em algum caso, essas libertações, que podem durar várias horas, ocorrem nos templos ao fim de cultos dominicais, em retiros espirituais ou em lares como parte do aconselhamento. De onde vêm esses ensinamentos? O texto bíblico mais utilizado como suporte para este ensinamento encontra-se em Êxodo 20, como parte dos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está na Bíblia e podem ir lá ler na Bíblia no Êxodo 20. O Êxodo 20, capítulo 5, diz: a mesma advertência é então repetida em Deuteronômios, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Vão confirmar, se quiserem, que é bom para vocês ficarem informados e aumentarem a vossa fé. Por isso vamos nos esforçar para observar os ensinamentos desta passagem, para assim podermos compreender como ela afeta a nós, crentes, hoje. Vamos tentar compreender melhor o Êxodo no capítulo 20, do versículo 4 ao 5. É claro que as consequências do pecado da idolatria eram terríveis e o Senhor quis criar essas consequências no povo. Mas então o que significa que Deus visitará a maldade dos pais sobre os filhos até à terceira e quarta geração? Podemos nós, com a nossa compreensão, entender que é tão injusto isso, não é? Mas vamos entender. O que temos de compreender sobre este texto é que
se trata de um princípio, não de uma condição irreversível. Ou seja, isso não deve ser entendido como uma sentença definitiva, condenando irremediavelmente os filhos pais pecadores. O princípio é que haveria consequências para o mal e que essas consequências também afetarão os filhos do que peca, mas isso não era um absoluto, como se os pecados dos pais fossem ser condições irreversíveis para os seus filhos. Para compreender este texto, eu vou descrever 2 cenários que ilustram bem essas consequências. Se um homem rouba, esse pecado afeta não somente o ladrão, mas também, e em um sentido muito real, os filhos, porque se esse homem for encontrado e julgado, já não poderá estar com sua família. Além disso, se roubar é o estilo de vida dessa pessoa, há uma alta probabilidade de que os filhos também estejam incluídos e direcionados para esse mesmo comportamento. Outro exemplo, digamos, que um pai de família é um alcoólatra. Mais cedo ou mais tarde, seu vício em álcool pode ter consequência para ele e para os seus filhos. Como vemos na realidade, e dizemos, já o pai era alcoolista, ou já o pai era assim, tal pai, tal filho. É isso mesmo. Mais cedo ou mais tarde, seu vício em álcool pode ter consequências para ele e para os seus. Por exemplo, se o bêbado faz coisas indecentes, ou perde seu emprego, ou é processado por outros, ou fica doente, isso terá consequências terríveis para os membros da sua família. É nesse sentido que o mal de um pai afeta aos filhos, isso sem considerar que um filho pode crescer predisposto ao alcoolismo e até mesmo se tornar um alcoólatra, porque foi isso que ele observou como um padrão normal de comportamento. O fato de que Deus visita a maldade dos pais sobre os filhos é muito mais um princípio de consequências e não necessariamente uma sentença absoluta, que deixa os filhos incapazes de se redimir. Isso também não deve ser entendido como uma maldição hereditária ou um vínculo espiritual do qual devemos nos libertar. Esta é a conclusão necessária e que também é descrita nesse mesmo Pentateuco, uma vez que no livro de Deuteronômio nos é dito que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Está em Deuteronômio 24, 16. No capítulo 24, versículo 16. Vamos prestar atenção. Qual será o morto pelo seu pecado? Ou seja, o princípio da responsabilidade individual já estava estabelecido no Antigo Testamento, descartando qualquer noção de maldição ou vínculo hereditário. Em outras palavras, nenhum filho pagará pelos pecados dos pais, mas cada um pagará pelas consequências dos seus próprios pecados. E embora nos filhos possam ser afetados por nossas decisões ou que seja possível ter a mesma doença de algum antepassado, como a ciência prova, não devemos interpretar isso como uma força espiritual que está por trás. Mais uma vez, as consequências que sofremos não devem ser entendidas como maldições hereditárias. Em menor grau, outro texto que é usado para ensinar sobre maldições hereditárias é o encontro em Provérbios, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Porque se cortares te manteres na fé de Deus, serás liberto. Ora, vamos ver mais aqui. Mas basear o ensinamento dos vínculos hereditários neste versículo é um exercício exético ruim. Primeiramente, porque esta passagem não fala sobre as consequências que os filhos recebem pelo pecado dos seus pais. Em vez disso, a linha de pensamento do autor é orientada para a tolice do insensato, segundo porque o texto original dos Provérbios 26, capítulo 26, versículo 2 diz: como o pardal em seu vagar e o andorinha em seu voo, uma maldição que não tem causa não pousa. O que este provérbio significa é que, mais ou menos isso, não se preocupe
Se alguém o amaldiçoar sem você ser culpado, tal maldição não terá efeito. A maldição que alguém profere com a sua boca contra um inocente não tem poder para prejudicá-lo, assim como um pássaro não faz mal a ninguém quando voa. Este texto não está a ensinar absolutamente nada sobre vínculos ou maldições hereditários. Agora vamos a um erro antigo. Culpar os outros pelas nossas desgraças é algo tão antigo quanto a história da criação. Não assumir a responsabilidade individual é precisamente o que Adão fez ao culpar Eva quando foi confrontado por Deus. E foi também isso que Eva fez ao culpar a serpente quando foi confrontada pelo seu Criador em Gênesis 3. Mas na época em que os judeus foram deportados para a Babilónia, esta mesma atitude floresceu na forma de um ditado bem conhecido: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embutaram. Está em Ezequiel capítulo 18, versículo 2. O povo de Israel está cativo na Babilónia. Há tristeza e amargura entre os israelitas. Ezequiel é o profeta escolhido por Deus para falar ao povo. Há esperança entre os judeus de que isso acabará em breve e logo eles voltarão para casa. Mas a esperança é em vão. Deus está a castigar o seu povo pelos seus pecados. Deus os entregou aos caldeus nesta segunda deportação e ainda outra deportação está a caminho. Esta atitude foi confrontada pelo profeta. A mensagem subjacente a este ditado é clara. Estamos a sofrer pelo pecado dos nossos pais. É por isso que o Senhor lhes diz a mesma coisa. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E em Ezequiel, no capítulo 18, do versículo 3 a 4. Aqui, mais uma vez, Deus corrige a noção fatalista de que os filhos vão ser vítimas de uma sentença irreversível por culpa dos seus pais. Esta ideia também é retomada pelos discípulos no Evangelho de João. Eles perguntaram a Jesus se a cegueira de um homem era o resultado do pecado de um antepassado. Para a inquietação dos discípulos, ele respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Está em João, capítulo 9, versículo 3. Mais uma vez, esta inclinação excessiva e até doentia de interpretar as desgraças das pessoas como uma consequência dos pecados de um antepassado é confrontada por Jesus, que lhes diz que esta cegueira só serve para glorificar a Deus. Por isso, nós, mesmo sabendo dos pecados dos antepassados, se vivemos na retidão, temos todo o direito de quebrar essa maldição e viver em libertação. Essa ênfase das maldições hereditárias quase sempre priva um crente de assumir a sua responsabilidade pessoal. O que é mais delicado, não o motiva a buscar arrependimento por seus próprios pecados. Porque se nos arrependemos dos nossos próprios pecados e soubermos os pecados dos nossos antepassados e cortarmos em nome de Jesus, somos libertos. O dano que isso causa. As consequências que o ensinamento dos vínculos ou maldições hereditárias trouxe para a Igreja são muitas e lamentáveis. Alguns no povo de Deus estão preocupados, obviamente, alguém que lhes faça uma sessão de libertação, porque acreditam que este vínculo só perde seu poder com esta prática. Em outros casos, o crente que se acha inocente vai evitar a sua responsabilidade pessoal e não buscará arrependimento. Mas há também aqueles que ficaram desapontados com as implicações do ensino. Aqueles que foram objeto da libertação e que com o tempo veem pecados ou as consequências de um pecado reaparecem e experimentam um desapontamento com o Evangelho ou com as Escrituras. Outros talvez resolvam isso submetendo-se periodicamente a essas libertações.
Portanto, de acordo com o ensino bíblico, devemos concluir que a doutrina das maldições hereditárias é teologicamente deficiente e, na prática, é muito prejudicial para o crente e para a Igreja em geral. Alternativa bíblica. Mas então o que fazer-se no dia a dia parece que somos inclinados a praticar os mesmos pecados de nossos antepassados? Como podemos nos livrar dessa influência? Para começar a responder esta pergunta legítima, devemos estabelecer que nós, seres humanos, nascemos mortos em nossos pecados e pecados. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1. E que nosso coração está sempre e somente inclinado para o mal. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Somente pela intervenção soberana de Deus somos regenerados e recebemos um coração novo. Em outras palavras, Deus nos faz nascer de novo, como está em João capítulo 3, versículo 3. Quando o homem se arrepende de seus pecados, abandona seus maus caminhos e se volta para Cristo em obediência, ele está a dar a evidência gloriosa de seu novo nascimento. É por isso que o apóstolo João disse: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver a pecar, porque é nascido de Deus. Está em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Isso significa que quando uma pessoa nasce de novo, se arrepende e abandona seus pecados, ele não mostrará um padrão de comportamento pecaminoso. E aí corta todas as heranças e maldições hereditárias. O crente peca, mas não pratica o pecado como um estilo de vida. Como base nas palavras de João, concluímos que a prática aberta e permanente de um pecado, na maioria dos casos, é evidência de que tal pessoa não nasceu de novo e que nunca se arrependeu dos seus pecados. Se esse é o seu caso, então, se é o nosso caso, então devemos reconhecer a nossa necessidade de salvação e arrependermos-nos da nossa maldade e depositarmos a nossa confiança somente em Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados. A Bíblia ensina-nos que quem vem a Cristo, Ele de modo nenhum lança fora. Vamos correr para o Senhor e Ele nos receberá e nos dará descanso. Está em João, capítulo 6, versículo 37, em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 29. No entanto, o que acontece com alguém que dá provas de sua regeneração e que mostrou os frutos do seu arrependimento, mas que ainda assim luta com alguma forma de pecado, vício ou inclinação dos seus antepassados? Essa preocupação também é legítima e a Bíblia também nos responde a esse respeito. Aqui é importante destacar que a partir do momento da nossa conversão, o processo conhecido como santificação se inicia no crente. É assim que é chamado o processo pelo qual, desde a conversão, Deus vai tornando-nos cada vez mais livres da influência do pecado e nos transforma à semelhança de Cristo. Mas esse processo é gradual e dura toda a vida, e embora seja uma obra de Deus, o crente também participa do mesmo. Este é o ensinamento que Paulo expõe em Romanos 6. É por isso que ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Em Romanos 6,12. Ou seja, não se deixem governar pelo pecado, pois agora, com a ajuda do Espírito Santo e a nossa libertação, teremos mais força para fugirmos do pecado. A vida de um crente genuíno se caracteriza por uma luta constante contra o pecado. O homem regenerado luta para não pecar e quando peca, sente uma profunda contrição e sente tristeza e amargura por falhar com o seu Salvador. Mas não devemos esquecer que o chamado do crente é negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Jesus, como está em Lucas capítulo 9, versículo 23. Paulo nos chama a fazer morrer o que é terreno em nós e, por meio do Espírito, matar as obras da carne, como está em Romanos capítulo 8, versículo 13.
Pedro exortou os crentes a absterem-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, como está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Parte desta batalha é a atitude permanente de buscar o arrependimento. Um crente é um pecador que reconhece quando falha e se arrepende genuinamente do seu pecado. Neste sentido, Lutero foi enfático ao destacar na primeira das suas 95 teses que o arrependimento é o estilo de vida de um crente. Mas na santificação é importante lembrar que, embora nós sejamos ordenados a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, também nos é dito que Deus é quem produz em nós o querer e o realizar pela sua vontade, como em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 12 ao 13. Isto quer dizer que Deus nos pede algumas coisas, mas também nos dá a capacidade de obedecê-lo com o seu Espírito Santo em nós. Que promessa gloriosa! O grande Agostinho captou esta verdade na sua famosa oração: pede-me o que quiseres e dá-me o que me pedes. A graça de Deus não somente perdoa os nossos pecados, mas também nos capacita a viver a vida cristã em santidade. Além disso, devemos dizer que nossa santificação será proporcional à nossa compreensão da pessoa e obra de Jesus Cristo. Ou seja, a nossa santidade corresponde em grande parte à nossa compreensão do Evangelho. Por isso devemos ler a Bíblia diariamente, estudá-la. Quanto mais compreendemos o que Cristo fez na cruz, maior será o nosso desejo de crescer à sua semelhança. Para isso, a constante exposição da palavra será decisiva. A palavra de Deus tem um poder santificador na vida do crente. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos da palavra e pela palavra que vos tenho falado. Está em João capítulo 15, versículo 3. Devemos nos lembrar que Cristo Jesus obteve a salvação eterna, segura e completa. Nele estamos aperfeiçoados, como disse Paulo. Ou seja, Cristo é a provisão de Deus para o grande problema do pecador. Em Cristo temos tudo o que precisamos para a nossa redenção, para o nosso crescimento espiritual. E somente nele temos o que é necessário para uma vida plena e cheia de poder de Deus. Em vez de olhar para o passado para ver o tipo de maldição, poderemos estar a sofrer, olharmos para a cruz e vemos como somos abençoados nele agora. Portanto, em vez de olharmos demasiado para a maldição hereditária, nos convertamos no nome de Jesus Cristo, aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor, e o aceitemos no nosso coração como nosso Deus, e aí teremos o nascimento de novo e nos preenche totalmente do Espírito Santo, e daí para a frente seremos libertos das maldições hereditárias e seremos reconstruídos e seremos libertos do nosso próprio pecado e seremos abençoados para lutar constantemente contra o nosso pecado. É isso que eu vos queria explicar, muito mais a profundo, com as Escrituras e com os textos bíblicos. Espero que tenham compreendido e vamos ser vencedores no nome de Jesus Cristo. Um bom dia para todos e até amanhã.